deixar a luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Uma noite, mais alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mais alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. A senhora Eleonora. O choro dura uma noite, mas ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Floresça e a vide no teu fruto, todavia me alegrarei. Pode ser, Eleonora. Deus. E ainda que a figueira... Mano, hoje eu passei por uma situação, mano, que eu nunca achei que eu ia passar na minha vida. Todavia me alegrarei. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Todavia me alegrarei. Paz do Senhor, Marilda. Desespero me tomar, uma pressão que seja. Ai, Beta Barbosa.
poderosa. E um Deus não vai deixar essa luta me matar. Essa luta, aleluia. Um Deus que tem poder para dar solução. Aleluia. Na palma de tuas mãos. Glória a Deus, uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Foi duro uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Glória a Deus. Que a figueira não floresce, não haja fruto na vide, e o fruto da videira minta. Nós hoje Jeremias 17:13, que fala sobre a melhor de todas as fontes. A melhor de todas as fontes. Jeremias 17:13. Aleluia. Todavia me alegrarei. Glória a Deus. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Aleluia. Aparta o Senhor, porque será como a tamagueira no deserto, não sentirá bem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde no ano de sequidão. Não se afadiga nem deixa de dar frutos. Então nós vamos aprender hoje, aleluia, a melhor fonte, a melhor de todas as fontes. O texto sagrado de hoje, aleluia, nos fala, né? Vamos aprender que o Senhor é a melhor de todas as fontes que devemos beber. O Senhor é a melhor de todas as fontes. Aleluia. Que todos devemos beber. Ele é a fonte de água viva. Ele, o nosso Deus, ele é a fonte de água viva. Em meio ao deserto e à sequidão, que os viajantes cansados e sedentos, mas desejam encontrar, é uma fonte de água viva. Em meio ao deserto e à sequidão espiritual deste mundo, o Senhor é a única
única fonte que pode resolver o problema da sede espiritual do homem. Quando você está com sede, aleluia, quando você está com sede, você vai na geladeira, pega um copo com água, bebe, para matar a sua sede. E depois, pouco tempo depois, você sente sede de novo. Aleluia. Mas essa água que o Senhor está falando para eu e você nesta noite, é a única água que você pode beber, a única fonte. Porque a fonte de Deus, ela é inesgotável. Ela está sempre cheia. Sempre tem água lá para você beber. Aleluia. E pode resolver o problema da sede espiritual do homem. Porque a sede espiritual do homem, ela é muito triste, porque o ser humano, ele com a sua alma vazia, ele sente angústia, ele sente tristeza, ele sente desânimo. E quando você toma da água espiritual, você passando aquele problema sério que você está vivendo, mas você saiba de uma coisa, que o Senhor, aleluia, Ele mata a sua sede, Ele tem solução para a sua sede. Pai do Senhor, Beta Barbosa, estou sentindo falta de você lá no grupo, hein? Aleluia. Então, Ele, Deus, é a nossa fonte de esperança. Só nele nós podemos confiar e ter esperança. O Senhor é a nossa fonte de esperança. Ele é chamado de esperança de Israel, redentor seu no tempo da angústia. Olha, ele é a sua esperança, o seu redentor no tempo da angústia, da sua angústia. Aleluia. Jeremias 14, 8 diz: podemos beber muita esperança nesta fonte. Glória a Deus. Esse texto é Jeremias 14, 8, quando diz: ó esperança de Israel, redentor seu no tempo da angústia, porque seria como um estrangeiro na terra e como um viandante que se retira a passar a noite. Então, o Senhor, Ele é a nossa fonte da nossa esperança. Esperança. Ó esperança de Israel. Ó esperança. Glória a Deus. O salmista diz: pois tu és a minha esperança. Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. O salmista Davi, ele aqui se declarando para Deus, através do Salmo. Romanos 15, 13, o apóstolo Paulo escreve: ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Nele há
esperança. Ele é uma fonte inesgotável de esperança. O nosso Deus, ele tem a fonte inesgotável de esperança. Se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por algum processo dentro da sua casa, na sua vida, no seio da sua família, desde que você esteja em oração, na perseverança da oração, Deus diz: tenha esperança, porque eu sou a tua esperança. Então, a esperança, Pai do Senhor, pastor Antônio Ibrahim, que culto maravilhoso esse de hoje, hein? Foi fogo puro, benção pura lá naquele lugar, né, pastor Antônio Ibrahim? Foi uma benção o culto na nossa igreja hoje. Deus maravilhoso. Aleluia. Pai do Senhor Andréa Campos, Neceilda, guardado por Deus. Glória a Deus, que não é bonito que você é guardado por Deus, está guardado pela pessoa certa. Deus, seja bem-vindo, guardado por Deus. Então, Ele é a nossa fonte de salvação, Ele é a nossa fonte de esperança. Aleluia. O Senhor é a nossa fonte de salvação. O profeta Isaías escreve: vós com alegria tirarei a água das fontes da salvação. Isaías 12:3. Aleluia. Jesus Cristo, lá em João 7:37, 38. Jesus Cristo, a própria fonte de água viva, se levantou em pessoa e disse: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Ele faz um convite. Se alguém tem sede, venha beber desta água, a água da vida, uma água que transmite salvação, vida eterna, renovação, restauração, mudança de vida. Essa água, quando você bebe essa água, você não quer mais parar de tomar ela. Aleluia. Se você beber uma água, for beber uma água na geladeira, pegar uma água de uma geladeira e começar a tomar muito copo de água, daqui a pouco a tua barriga está cheia, até dói. Mas essa água que Jesus nos oferece, você nunca está com a barriga cheia. Quanto mais você bebe, mais você tem que ter vontade de tomar esta água. Por isso que ele diz, olha, vós com alegria tirarei as águas da fonte da salvação. Ele diz: a própria fonte da água viva, Jesus Cristo. Eu sou a própria fonte de águas viva. Se levantou em pessoa e disse: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Ele falou essas palavras. O nosso amado Jesus Cristo. Jesus é a nossa fonte gratuita. Você não paga um centavo. A água que você tem na sua casa, que você bebe, você paga. Você paga ela para tomar. Se você quer tomar uma água melhor, você compra aqueles galão de água para beber. Você paga. Mas aqui, a dele é gratuita. Você não paga um centavo, porque ele já pagou por você. Foi ele que comprou essa água para dar para você beber. A fonte dele jorra água da vida, água da salvação, a água que corre pelos rios abaixo
e ela não para de fluir. Aleluia. Por isso que ele diz, olha, ele disse, Jesus Cristo, a própria fonte de água vivas, se levantou em pessoa e disse, se alguém tem sede, que venha a mim, beba. Jesus é a nossa fonte gratuita, pois em Apocalipse 21:6 ele disse, a quem quer que tiver sede, de graça, lhe darei da fonte da água da vida, para se beber água mineral. Glória a Deus. Para se beber água mineral, extraída de qualquer fonte, é preciso pagar. Eu pago. Eu pago a água mineral para beber. Aqui na minha casa, eu compro aqueles galão e pago. Eu pago para eu beber. Porém, Jesus Cristo é a fonte da graça. Ele é a nossa fonte de água viva. É de graça. Você não vai pagar um centavo. Um centavo, porque ele, quando ele disse que eu sou a fonte da água viva, ele é o nosso amado Jesus Cristo, que não cobra um centavo desta água. Foi esta água que a mulher samaritana tomou e nunca mais ela voltou atrás. Aleluia. Então, João 7, 38. João 7, 38. Ele diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Foi ele que falou. Jesus Cristo que falou. Água da vida. O Senhor é a fonte que nos lava, purifica de todo pecado e também é a fonte que resolve definitivamente o problema da sede. Ele é o único que pode nos oferecer água viva. Então, a melhor fonte, a melhor de todas as fontes, é essa de Jesus Cristo. Então, nós vamos aqui continuar com o nosso texto. Aleluia. Em Jeremias também, Jeremias 20, o versículo 9, 20, o versículo 9, ele fala, aleluia, ele diz assim, então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração, como fogo ardente encerrado nos meus ossos. Estou fadigado de sofrer e não posso. Então, esse texto que eu vou trazer para você nesta noite, falamos da água da vida, né? Falamos da água da vida, a fonte inesgotável do Senhor. Então, para um bom pregador, porque não existe bom pregador, existe o pregador. O melhor pregador que existiu foi Jesus Cristo. Ele foi o maior pregador de toda a história. Não existe outro, nenhum igual a ele. Existe o pregador, as pessoas que pregam a palavra de Deus, aqueles que estudam mais, se dedicam mais à palavra, à pregação. Então, ele é uma pessoa que ele entende pelo Espírito Santo de Deus, ele tem a sabedoria, mas não existe o melhor pregador, o bom pregador, porque o melhor pregador é Jesus Cristo. Então, o nosso texto é o fogo que arde no coração do pregador. Mas para um pregador, ele ser um bom pregador,
ele pregar a palavra de Deus, ele tem que estar sempre tomando da água, aquela fonte que Jesus Cristo nos oferece de graça, que não vamos pagar nenhum centavo por ela, né? Nós vamos beber esta água para dar para outros que precisam também matar a sua sede. Então o profeta Jeremias, ele descreve nesse texto sagrado o fogo que incendeia o coração de um pregador. De um pregador. Jeremias havia sido escolhido por Deus como um profeta para as nações. Todos nós conhecemos essa história de Jeremias, lá no capítulo 1, quando o Senhor convidou ele, para o Senhor Rosane, convidou ele, chamou ele, ainda disse para ele que chamou ele, antes dele ser formado no ventre da mãe dele. E Deus estava dizendo para ele que já conhecia Jeremias. Como eu e você, antes de eu ser formada, você ser formada, no ventre da nossa mãe, o Senhor, ele já nos conhecia. Ele já tinha um propósito na nossa vida. Você sabe disso? Antes de nós sermos formados. Então aqui em Jeremias, o Senhor Deus tinha escolhido ele como um profeta para as nações. Jeremias 1:5, quando o Senhor conversa com ele, diz que escolheu ele. Entretanto, ao observar o povo rebelde de Judá, dando as costas para a sua pregação, Jeremias decidiu parar de pregar. Porque é muito duro. É a mesma coisa, irmãs, quando o pregador está no púlpito pregando a palavra de Deus. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele escolhe quem ele quer para pregar a sua palavra. Tem aqueles que falam explicado demais, tem aqueles que falam errado, tem aquele que come as palavras, mas é uma pessoa que Deus escolheu para pregar. Tem um hino aí, se eu lembrar, amanhã eu vou colocar aqui para vocês ouvir esse hino de um homem que foi pregar numa igreja. O hino fala que ele foi pregar numa igreja e só porque ele não estava de paletó, o pastor não deixou ele pregar. Chamou ele, disse a ele, não se aborreça comigo. Ele canta o hino todinho falando, explicando a situação. E ele disse para aquele pregador, você não vai poder pregar aqui. Mas por que eu não vou pregar? Porque foi convidado para pregar nessa igreja. E lá o pastor disse, você não vai poder pregar aqui porque você está sem paletó. E ele disse que ficou entristecido, foi embora para casa, e marcaram a pregação dele para outro dia. E ele conta que ele passou a noite toda orando e jejuando, orando a Deus. No outro dia, ele voltou lá para a igreja de paletó. Aí o hino é muito até engraçado, quando ele diz, fala paletó, paletó não fala nada, paletó não faz jejum, paletó não lê a Bíblia, nem orar de madrugada. É um hino muito interessante esse hino. Porque não deixaram ele pregar porque ele estava sem paletó. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer que a gente ande arrumadinho, direitinho, tudo bem, ataviados. Principalmente vocês que fazem a obra de Deus, né? Tem que estar ataviado, arrumado, direitinho.
Porque você é um espelho, você é o centro da atenção. Quando você sobe ao púlpito para pregar, então você tem que estar ataviada, né? Então, não se pode pregar de qualquer maneira. Não se pode, porque nós somos um espelho. Como diz o hino de um cantor que tem, que ele fala que você é o espelho, você é a imagem do Senhor. Se você é a imagem do Senhor, você tem que ser espelho, você tem que se mostrar ataviada, principalmente quando você vai subir na tribuna para pregar a mensagem de Deus, né? Então aqui o profeta Jeremias, ele decidiu parar de pregar, porque o povo estava virando as costas para ele. Entendeu? Virando as costas para ele. Então ele se zangou. E é muito chato, como eu ia falando. O pregador está pregando, ou o próprio pastor da igreja, e as pessoas estão nos bancos conversando, outras até desligando aquela que está querendo ouvir a mensagem. Não presta atenção. Isso é muito chato. E a palavra de Deus, nós precisamos respeitá-la, ela. Não importa quem está lá falando. Não importa quem está pregando. É a palavra de Deus que está sendo ministrada. E Jeremias, a Bíblia diz que Jeremias ele decidiu parar de pregar. Como tantos outros pregadores, sinceros e desiludidos, dos nossos dias, né? Jeremias pensou em parar dizendo, olha, não vou mais pregar, não vou mais falar do nome do Senhor. Entretanto, esta decisão do profeta se tornou como um fogo ardente no seu coração. E é este fogo ardente no coração do pregador que o faz continuar levando a palavra do Senhor. Entendeu? Então, aqui em Jeremias 20, e o versículo 9, quando diz, olha, todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar. Aleluia! O meu manquejar. Não, então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente. Quer dizer, quando ele pensou em parar de pregar, ele pensou em tomar uma atitude de desistir de pregar a palavra que Deus tinha mandado ele pregar. A própria palavra ardeu dentro do coração dele, do peito dele. E ele desistiu. Ele seguiu em frente. Por isso que diz o fogo que arde no coração do pregador. Sabe por quê? Quanto mais você fala de Jesus, mais vontade você tem de falar. Quanto mais você prega a palavra de Deus, mais vontade você tem de pregar. Mas para eu continuar com essa missão, eu já falei anteriormente, o primeiro texto que eu li, eu tenho que beber a água da vida de Jesus Cristo. Aquela água, aquela fonte que o Senhor tem inesgotável, é o quê? Eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que meditar na palavra, eu tenho que ler. Eu tenho que procurar me encher das coisas de Deus para poder falar a palavra de Deus. E aqui no Salmo 39, o versículo 1 e o verso 3, a Bíblia afirma que quando ele pensou em ficar quieto,
e se calar acerca do bem, um fogo se acendeu no seu peito. Um fogo ateou-se no seu coração enquanto meditava. Eu li esse texto ontem aqui. Eu li esse texto aqui nessa live que eu fiz aqui. Só que esse texto também de Davi, ele está lá em Isaías. Isaías. Ele meditava enquanto o coração, ateou-se o fogo o coração enquanto meditava. Quer dizer, enquanto ele estava meditando na palavra de Deus, o coração dele se aqueceu das coisas de Deus. Aleluia. E diz que o pregador da verdade não consegue ficar sem abrir a sua boca para proclamar a salvação do Senhor. É a mesma coisa, irmão, aquela pessoa que tem o dom, o chamado para evangelizar. Quem tem esse dom, em qualquer lugar que ele chega, ele fala de Jesus. Ele estica a mão, dá um folheto. Ele está sempre ali pregando, porque ele tem aquele dom de evangelizar. Aleluia. Então, a Bíblia diz, lá em Levítico 6,13, diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O salmista Davi afirma: a voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A labareda do fogo. A Bíblia afirma: faz dos ventos seus mensageiros e dos seus ministros um fogo abrasador. O Salomão lá em Provérbio 26:20, Salomão afirma: sem lenha o fogo se apagará. A lenha é o combustível que alimenta o fogo, né? O Espírito Santo é o combustível inesgotável que incendeia o coração do pregador. Então você vê que todos dois têm uma lógica. Tem lógica, todos dois, porque se a lenha, sem lenha o fogo se apagará. Se você tem um fogo e você não cuidar daquele fogo, daquelas brasas ou daqueles pedaços de pau que pega fogo, você ajuntar ele vai apagar. Se espalhar, ele vai apagar. Então, sem lenha, o fogo se apagará. Vai apagar. Que quanto mais você vai botando lenha, ele vai pegando. O fogo vai ganhando força. Ele se acende. É o carvão também, quem joga o carvão, né? Quanto mais você bota carvão, mas ele vai pegando fogo. É a mesma coisa, é o combustível que alimenta o fogo, é o Espírito Santo, que é o combustível inesgotável, que incendeu o coração do pregador. Porque o pregador, se ele está com, aleluia, com o seu combustível dentro de si, ele já se alimentou da palavra de Deus, ele já bebeu a água, e agora ele vai pregar, ele vai ministrar a palavra. O combustível dele não vai acabar. Aleluia. Então, a Bíblia diz que lá em Isaías 6:6, a Bíblia afirma que um dos serafins tocou nos lábios do profeta Isaías com uma brasa de fogo tirada do altar de Deus, e o purificou antes de enviá-lo como profeta. Você vê aqui o texto falando que o profeta Isaías, antes dele ser um profeta, ele foi primeiro purificado. Olha onde é que a brasa tocou nele, tocou nos lábios dele. Queimou a boca do profeta Isaías para que ele
falasse as coisas de Deus. Aleluia. Então, a Bíblia afirma, a luz de Israel virá a ser como fogo e o seu santo como labareda. Aleluias. Glórias a Deus. Deus falou ao desanimado profeta Jeremias, porque Jeremias estava desanimado, porque o povo não dava crédito ao que ele falava. Você já parou para pensar o sofrimento de Jeremias? E ele querendo obedecer a Deus, em obediência a Deus. Ele em obediência a Deus. Ele perseverou ali, mas ele sofreu. Porque as palavras de Jeremias eram palavras duras. Ele só pregava cajado em cima do povo. E o povo não gostava. Até hoje, nos dias de hoje, o povo não gosta de ouvir cajado. Ele se inflama. Quando você fala qualquer coisa, se você estiver pregando, ou se você falar qualquer coisa para alguma irmã, algum irmão, se você falar uma palavra que estiver de acordo com aquilo que ele está querendo ouvir, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, ali é um profeta de Deus. Mas se você falar uma coisa dura para ele, você comprou um inimigo. Você comprou um inimigo. Eu tiro por esse grupo que eu tenho, Jardim de Oração e Cura, quando eu chamo a atenção de algumas irmãs lá, de algumas coisas que elas escrevem lá, que não pode colocar no grupo, elas se inflamam, elas saem do grupo, zangada. Sai do grupo. Sabe por quê? Porque o povo, ele só quer coisa para o seu bem e o prazer. Mas quando é chamada a atenção, e Jeremias ele se entristeceu. Por quê? Porque Deus chamou ele, mandou ele pregar para as nações, eram as nações rebeldes, não queria saber de conserto. Foi por isso que o Jonas correu daquilo que Deus tinha com ele, mas não adiantou nada ele ter corrido, porque Deus pegou ele, e ele teve que fazer aquilo que Deus queria. Jeremias foi a mesma coisa. E aqui diz que Deus falou ao desanimado profeta Jeremias, dizendo, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e este povo em lenha, e eles serão consumidos. Por que Deus tomou a frente de Jeremias? Os primeiros textos que eu li, Jeremias se zangou, se aborreceu e decidiu parar de pregar. Mas Deus queria que Jeremias pregasse para aquela nação rebelde. E o que é que Deus fez? Jeremias voltou atrás. Continuou indo pregar a palavra de Deus. Mas o povo não queria saber. E o que é que Deus fez? A Bíblia diz que Deus, ele transformou, ele converteu as palavras do próprio Deus na boca do Jeremias em fogo, e o povo em lenha, porque lenha se queima. Lenha se queima. Botou fogo, ela pega fogo, ela queima. E o Senhor diz o quê? E este povo em lenha, o Senhor ia queimar eles.
eles seriam consumidos. Em Jeremias 23, 29, o Senhor ainda pergunta ao profeta dizendo aí, não é a minha palavra como fogo? Que é a palavra de Deus, quando ela cai no coração do homem, ela queima. Diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a penha, olha o poder que a palavra de Deus tem, irmão. Olha o poder que a palavra de Deus tem. O poder da oração, o poder da palavra. Olha o poder. Você vê que o Senhor disse para Jeremias, aí, você está desanimado, Jeremias? Porque ele estava desanimado. Aí o Senhor disse para ele, porquanto disseste tal palavra, a tal palavra que ele disse, Jeremias, ele disse, decidi parar de pregar, não vou pregar mais. Ele disse, não vou pregar mais. Aí o Senhor disse para ele, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei. Aí o Senhor está indo para Jeremias, olha, eis que eu converterei, aleluia, as minhas palavras na tua boca. Na tua boca. Em fogo a este povo, em lenha. O Senhor ia transformar as palavras dele na boca de Jeremias em fogo e o povo em lenha. E eles serão consumidos. Aí o Senhor ainda pergunta ao profeta, dizendo, não é a minha palavra como fogo, minha palavra não é como fogo, que queima, que ela bate no coração lá, do mais vil pecador. Ele ainda diz, olha, e o Senhor como um martelo que bate, está ali batendo, Quantas pessoas recebem a palavra de Deus, na hora ele rejeita, não quer receber, aí vai para casa, vai embora, aquela palavra fica ali martelando, batendo com o martelo, batendo ali, fica martelando o tempo todo. Aí ele diz que como um martelo que esmiuça a penha, o profeta Ezequiel descreve a visão de um homem de fogo, dizendo, e olhei, e eis que é uma semelhança, como a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, como cor de ambas. Aí João Batista prega a vinda de um homem mais poderoso do que ele e que batiza com o Espírito Santo e com fogo. João Batista pregava e já falava de Jesus, que Jesus seria mais poderoso do que ele, que ia batizar com fogo e com o Espírito Santo. Aí lá em Lucas 12, Jesus Cristo, o homem de fogo, visto por Ezequiel, se levanta e diz, vim lançar fogo à terra e que mais quero se já está aceso. Aí Jesus cumpriu o que prometeu no dia do Pentecoste, quando derramou sobre a igreja o Espírito Santo, o qual se espalhou como fogo, que incendiou os corações dos seus discípulos para impactar o mundo com a palavra de Deus. Então, nesta noite, a palavra que eu trago ao coração de vocês é essa. É beber da água da vida
para poder o fogo que arde no coração do pregador. Você bebendo esta água da vida, você terá fogo na sua vida, a unção de Deus na sua vida, a unção de Deus. Porque o próprio Jesus Cristo, ele é a fonte que mata a nossa sede. E para nós encerrar, né? Que hoje nós começamos 9h30, porque da igreja, vamos à igreja, então comecei 9h30 hoje. Mas a própria palavra do Senhor também ela fala para nós, para a gente encerrar aqui, lá Jeremias foi escolhido do ventre materno, antes dele ser formado. Recrutado pelo próprio Cristo. Recrutado. Nós vamos aprender com esta passagem, aleluia, bíblica, que o Senhor Jesus Cristo recrutou. Ele recrutou um soldado que trabalhava do lado contrário, para fazê-lo o seu mais fiel aliado. Preste bem atenção esse textozinho aqui. Recrutado pelo próprio Cristo. Assim aconteceu com Saulo de Tarso, mais tarde conhecido como Paulo. No seu extremo zelo pelo judaísmo, ele aprovava a morte de cristão. Paulo, ele aprovava a morte de cristão. Aleluia. Perseguia-os e os lançavam nas prisões. Entretanto, o Senhor Jesus os chamou de maneira irrecusável. E o escolheu para trabalhar com o mesmo zelo e dedicação, mas a favor do bem da sua igreja na face da terra. Olha que coisa interessante, as coisas de Deus. O que Paulo fazia era matar os cristãos, perseguir os cristãos. E Jesus levantou ele, com aquele mesmo, quer dizer, escolheu ele para trabalhar com o mesmo zelo e dedicação. Assim como ele tinha dedicação e zelo de sair atrás, procurando onde tinham os cristãos para matar e para perseguir, agora o Senhor estava libertando ele, Paulo, que era o Saulo de Tarso. É aquele mesmo zelo, só que seria diferente. Ele agora ia trabalhar para o bem da igreja na face da terra. E você vê que a Bíblia diz que Paulo foi o maior missionário que teve. Você lê a história de Atos toda, você vê a obra de Paulo, os ensinamentos de Paulo, que ele nos deixou para nós. Paulo, quem era Paulo no passado? Tanto é que quando ele se converteu, lá no capítulo 9 de Atos, o que é que diz? Ele se converteu e de mais à frente diz assim, o perseguidor agora é perseguido. Inverteu as coisas, né? Então Paulo foi sem dúvida o apóstolo de Cristo que mais compreendeu a universidade do Evangelho do Senhor. Paulo, Jesus Cristo, todos os demais apóstolos de Cristo foram chamados dentro do círculo da Palestina.
Paulo, porém, foi chamado fora da Palestina, indicado a sua compreensão de um evangelho que não apenas restringido aos judeus, mas sim toda a criatura debaixo dos céus. Aleluias. Então, Paulo, disse a respeito de Paulo: este é para mim um vaso escolhido. Ele era um vaso escolhido. Quantos vasos escolhidos está no mundo? Esperando aí a salvação. O propósito de Deus se cumprir na vida deles. Então, Paulo, o Senhor disse a respeito de Paulo: este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Paulo sempre priorizava o anúncio do evangelho. Paulo. Do evangelho aos judeus. Porém, quando estes rejeitava a sua pregação, ele se voltava para os gentios. Você vê que aquilo que acontecia no passado acontece hoje, irmãos, também. Muito rejeitando a palavra de Deus, rejeitando Deus, ignorando Deus. Naquele tempo também era a mesma coisa. Aleluia. Aí o livro de Atos dos Apóstolos termina com Paulo fazendo a sua última tentativa de priorizar a pregação do evangelho, né, aos judeus. Como estes o rejeitam, mais uma vez, Paulo se volta definitivamente para os gentios. Para os gentios. Entendeu? Então, esta previsão de Paulo, aí ele diz: sejais, pois, notório, e que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Esta previsão de Paulo se cumpriu ao longo da história cristã, pois a igreja é constituída quase que na sua totalidade de gentios, oriundos e de todas as nações da terra. O próprio Paulo faz uma declaração dizendo: para o quê? Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quando Paulo fala, aí Paulo também descreve dizendo: porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Aleluia. Aí o Paulo já havia sido escolhido pela presciência de Deus, Pai, desde o ventre materno, como Jeremias e como outros, e como eu, como você, fomos escolhidos, como ele mesmo diz: não foi você que me escolheu, mas foi eu que escolhi a vós. Então nós somos o quê? Somos um privilegiado por Deus. Então vamos amar esse Deus, amar a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, obedecer a Deus, fazer o querer de Deus. Porque ele disse: quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revela seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Sansão também foi escolhido no ventre da mãe dele. Só que Sansão, ele não cumpriu o que Deus queria com ele. Sansão. E muitos também tem por aí que não cumpriu e nem cumpre o chamado de Deus na vida deles. Então, irmão, o Senhor já havia feito o mesmo
com Jeremias, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então, se você tem uma chamada de Deus na sua vida, você não tem como correr. Não tem para onde você correr. Você tem que fazer aquilo que Deus está dando. Está te ordenando. E aqui diz ainda mais, olha, e Paulo podia dizer, olha, o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava, e me disse: tu és meu, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Então, irmã, Deus chamou Paulo, Paulo abraçou a causa, Paulo abraçou a causa, sofreu, padeceu, apanhou, foi preso, mas Deus ali com eles. Mas ele nunca negou o nome do nosso Deus. Nunca olhou para trás. Só exemplo na Bíblia que a gente vai lendo, irmão. Aí você para e diz assim: o sofrimento desses homens para o que é o meu hoje não é nada. Não é nada. E muitos, por qualquer bobagem, abandonam Deus, deixa Deus, larga Deus, olha para trás e reclama e murmura. E esses homens que sofreram tanto, foram apedrejados, foram presos, foram encarcerados, tudo pela palavra de Deus. Aleluia. E aqui diz que, para a gente finalizar, aqui no final já, um dos requisitos do apostolado era ser chamado diretamente pelo Senhor. Paulo era um apóstolo autêntico, porque viu o Senhor pessoalmente e foi comissionado por ele. Porque quando ele apareceu, quando Jesus se apresentou a ele, você vê que a luz era tão forte que brilhou em Paulo, em cima de Paulo, que ele ficou cego. A luz era tão forte que Jesus parou ele no meio do caminho e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquele disse que, olha aqui, ó, ele foi, o Senhor, ele viu o Senhor pessoalmente e foi comissionado por ele. Ele recebeu aquela ordem do Senhor. E você vê que aquele homem, como ele era, arrogante, perverso. Mas quando ele ouviu a voz do Todo-Poderoso, você vê que ele quebrou. Ele quebrou. Ficou cego. E o Senhor ainda mandou e disse para onde que ele tinha que ir. E ele foi, ele obedeceu. Ele dali em diante começou o ministério de Paulo. Dali em diante começou a vida de Paulo ser mudada e ser transformada. Porque ele obedeceu. Paulo podia responder com autoridade ou aos que questionavam o seu apostolado, dizendo: Paulo, após tolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, que ressuscitou dos mortos. Paulo ainda disse: fui constituído
pregador, apóstolo, doutor dos gentios. Dos gentios. Você vê que eu trouxe um texto hoje, um texto que vem enquadrar no recrutado pelo próprio Cristo e o texto, o fogo que arde no coração do pregador. Jeremias bebeu da água da vida, quis desistir de pregar para aquela nação que Deus tinha escolhido para ele pregar. Mas ele tomou da água da vida, ele desistiu. Paulo bebeu da água da vida, se tornou o quê? O que é que ele se tornou? Ele se tornou um pregador, apóstolo, um doutor dos gentios. Ele, Paulo, porque ele tomou da água da vida, a fonte inesgotável de Cristo Jesus. E é essa água que Paulo tomou, que Jeremias tomou, é esta água que eu e você vem bebendo hoje. Essa água que vem nos mantendo de pé, esta água que nos faz vencer, esta água que nos dá esperança, esta água que nos dá confiança, esta água que tem nos purificado, esta água que tem nos transformado, esta água que tem renovado a nossa vida, a nossa fé, esta água que nós bebemos todos os dias e nunca saciamos a nossa sede. Queremos cada dia mais beber a água da vida, esta água que Jesus, ele nos deu de graça, sem cobrar um centavo. E a conclusão, ao aprender sobre a forma gloriosa como o Senhor Jesus Cristo recrutou Paulo para servi-lo, transformá-lo no seu mais fiel soldado. Aprendemos que a graça de Deus transforma o mais indigno pecador e qualifica para realizar grandes coisas para Deus. Então, irmã, continue orando, não desista. Não desista, porque foi esse recruta, um soldado que trabalhava do lado contrário para fazê-lo o mais fiel aliado. Era ele, Paulo. Paulo era um soldado que trabalhava do lado ao contrário. Mas o Senhor Deus de Israel, Jesus Cristo, fez ao contrário, e fez o seu maior, o seu fiel aliado. Aquele que você tem até na sua casa, que você pensa que é o seu inimigo, que briga com você, não entende você. Você quer servir a Deus de todo o coração e tem sempre aquele alguém que está ali te impedindo, te atrapalhando. Você orando, você buscando a Deus, essa pessoa se tornará o seu fiel amigo do seu lado. Deus pode fazer isso, porque Deus muda a história. Mas o segredo em tudo para nossas vidas está a oração. É na oração que você vai vencer tudo isso. É na oração que você vai ser um vencedor. É na oração que você vai ser uma vitoriosa. Então vamos orar agora, no nome de Jesus. Amanhã, com a permissão do nosso Deus,
estaremos aqui a partir das 9 horas da noite, pregando mais uma vez a palavra de Deus, que é bom a gente falar de Jesus Cristo, tá? Hoje começamos um pouquinho mais tarde, porque eu fui para a igreja, então começamos 9h30 e também as irmãs têm a igreja para ir. Então nós vamos agora orar, vamos agradecer a Deus, pedir a Deus que nos dê uma noite de paz, que Deus nos dê uma semana abençoada, uma entrada de semana abençoada, e que o Senhor, Ele venha nos dar a vitória daquilo que nós tantos desejamos de Deus, pedimos a Deus. Aleluia. Então, vamos orar nesta noite com a Eleonora, a Valda, a Adriana, Marilda, a Beta Barbosa, a Neceilda, Ecler Silva, André Campos, pastor Antônio Ibrahim, guardado por Deus, Rosane Sena, Raquel Nicolau, Vanderli Almeida, Ana Lúcia, Tereza Moura, Jandira. Minha amiga Jandira, você hoje não foi à igreja, né? Senti sua falta lá. E Graça Lemos. Vamos orar agora, vamos pedir a Deus, que Deus abençoe as nossas vidas, nossos familiares. Vamos continuar orando por Eliomar, para que o Senhor Deus venha tirar a bebida deste moço, né? Essa criança chamada Moisés, que vai fazer 2 cirurgias. Esse rapaz chamado Jerry, que está entubado. Então nós vamos orar, vamos agradecer a Deus e apresentar essas vidas, aqueles que estão enfermos. Soberano Deus, eterno Pai, que nesta noite, Deus, apresentamos a Ti, Senhor, agora, as Tuas servas, Senhor, que se fizeram presente aqui nesta noite, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada uma das Tuas filhas nesta hora. E que o Senhor dê vitória, Pai. Entre no lar de cada uma delas, Pai. Ah, Senhor, assina a vitória para as Tuas servas. E no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te rogo nesta noite as bênçãos do céu para cada vida, Senhor. Meu Deus, abençoa, Deus, as Tuas servas. Toma nas Tuas mãos, Deus, cada uma delas. Senhor, esse caderno de oração, Senhor, que eu te apresento aqui, Senhor, aonde está os pedidos de oração. E no nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos nesta noite por tudo. Obrigado, Senhor. Toma a nossa família, nossos familiares, a nossa parentela nas Tuas mãos, Senhor. Nossos filhos, nossos netos, esposos, Senhor, os de longe, os de perto, a nossa família, Pai. Toma nas Tuas mãos os hospitais, os leitos de dor, Senhor. E eu te peço nesta noite, por cada vida que se fez presente aqui, Senhor, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Beta Barbosa, estou esperando você orar lá no grupo, hein? Aleluia. Compartilha esse vídeo, tá? Sempre eu peço que vocês compartilhem, semeie a palavra do Senhor. E amanhã, com a permissão do nosso Deus, estaremos aqui às 21 horas da noite. Já são 15 para as 11 da noite. Meus olhos já estão aqui querendo fechar de sono. Tá? Então, vamos, Senhor, vamos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E sobre ti o Senhor te dê a paz, tá? Que a paz reine no seu coração, reine na sua vida, na vida de cada um. Que Deus dê a graça, dê o poder, dê a força para cada uma de vocês, tá? Que Jesus abençoe você, Raquel, o pastor Antônio Ibrahim, guardado por Deus. Gostei desse nome, hein? Guardado por Deus. Tá? Que Deus abençoe a Andréa Campos,
a Beta Barbosa, a Marilda Lobato, que Deus abençoe, minha linda, Jesus te abençoe, tá? A Eleonora. Hoje muitas pessoas faltaram, porque hoje é domingo, muitos foram para as suas igrejas. A Rosana Senner, que Deus abençoe vocês, cada um de nós. Nesseilda, que Deus nos dê uma noite de paz. Até amanhã, Rosana. Paz do Senhor, um beijinho no Theo. Tá, Eleonora? Que Deus nos abençoe.